Olá, boa tarde, 12h15, Câmara Notícia no ar, edição de 25 de setembro de 2023. Participe com a gente, mande o seu recado, a sua mensagem aqui para a nossa redação. O número é o 19 978293776. Você pode, inclusive, apontar o seu celular aí para o QR Code que aparece na sua TV e aí mandar a sua mensagem direto aqui pra gente. Quer que a gente vá até o seu bairro, quer falar de algum problema, fazer aí alguma sugestão para os nossos programas? Mande para nós. Confira agora os destaques da edição desta segunda-feira. Alunos do Parlamento Jovem são empossados como vereadores na Câmara. A audiência pública discute direito à jornada reduzida para servidores municipais responsáveis por crianças com deficiência. Projeto prevê programa municipal de atendimento médico veterinário para cães e gatos. No esporte, como foi o desempenho das equipes de Campinas na Série B do Campeonato Brasileiro. Com onda de calor, especialista fala dos cuidados para a prática de atividades ao ar livre. E a gente abre o Câmara Notícia de hoje falando de oportunidades de trabalho, porque hoje são mais de 240 vagas disponíveis no Centro Público de Apoio ao Trabalhador em Campinas. E para saber quais são essas vagas, a gente vai abrir aqui a página do CEPAT, justamente para mostrar para você o que a gente tem aqui para como vaga aqui nesta segunda-feira. Olha, de acordo com o CEPAT, nós temos aqui em ordem alfabética a vaga de açougueiro. São 20 vagas para este cargo. O candidato deve morar em Campinas, porque vai realizar o atendimento ao cliente no setor de açougue, realizando corte, desossa, embalagem das carnes, dentre outras atividades. A gente lembra que o bairro desse trabalho é na região do Ouro Verde também. Assistente de vendas, temos assistente de lanchonete. Essa vaga é para moradores de Hortolândia, Campinas, Sumaré e Montemor. São 15 vagas ao todo, com salário inicial de R$ 1.443. Temos ainda também atendente de lojas e mercados, auxiliar de cozinha, que são 30 vagas para moradores de Campinas, Hortolândia, Sumaré, Valinhos, Paulínia e Montemor, com salário inicial de R$ 1.400. Temos ainda para auxiliar de produção. Nesse caso, é para moradores de Campinas e já está avisando, olha, vai carregar peso acima de 20 quilos e também tem aí, nesse caso, é uma vaga com salário inicial de R$ 1.053. Temos ainda caldeireiro, eletricista de instalações industriais, fiscal de prevenção de perdas, temos também montador, instalador de acessórios, temos montador mecânico, operador de telemarketing ativo, recuperador de crédito, soldador elétrico, tosador, vendedor de porta a porta. Então, todas essas são as vagas disponíveis para aqui em Campinas. Então, se você quiser ir ao CEPAT, olha só, nós temos a unidade do centro, que fica na Avenida Campos Sales 427, a unidade do Ouro Verde, que fica na Avenida Rui Rodrigues 3900, e ainda a unidade do Campo Grande, que fica lá em frente à Praça da Concórdia, na Rua Manuel Machado Pereira 902. Então, preste bem atenção se você é candidato a uma dessas vagas. Vamos falar um pouquinho das notícias da metrópole, agora com essa onda de calor que estamos enfrentando nos últimos dias. O cuidado na hora de praticar atividades físicas deve ser redobrado, como explica o médico especialista em medicina esportiva. Confira na reportagem de Rafael Turati. O Brasil está enfrentando uma forte onda de calor nestes últimos dias, com temperaturas chegando perto dos 40 graus em algumas regiões do país. Segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas máximas devem ser maiores do que as registradas na última onda em 2020. Por causa do clima quente, esses dois amigos trocaram o horário do treino do vôlei. A gente teve que mudar um pouco o treino por causa que é muito quente, simplesmente não tem condição. A gente sempre pegava nos horários da manhã
ou da tarde, só que por conta do calor excessivo a gente teve que mudar para depois das 4 horas, porque não dá, é simplesmente muito quente mesmo pra gente jogar. A gente tá bebendo água toda, tipo, faz 3 pontos, tem que parar pra beber água. Também a gente vai ali no bebedouro, pega a garrafinha e joga água na gente mesmo, que para refrescar a camisa, porque é calor. Com esse calorzão, a dona Isabel começou a fazer as suas caminhadas diárias no final da tarde para fugir das altas temperaturas. Pela questão do calor, né? Mas aqui tem mais sombra, eu procuro praticar aqui dentro. O mesmo caso do Ricardo e da Olga. Geralmente nós caminhamos sempre agora no final de tarde, depois das 4 horas que o sol baixa, né? Então a radiação solar está bem mais fraca, né? Agora é melhor, né? Porque é mais fresquinho, né? O tempo tá muito quente, realmente, né? Então a gente vem agora porque já está mais tranquilo, o sol está abaixando, né? Então é melhor. Essas altas temperaturas oferecem riscos à saúde devido ao período quente e seco, e isso requer cuidados, principalmente na hora da prática de atividade física. Segundo esse médico especialista em medicina esportiva, o recomendado é que a prática dos exercícios físicos seja feita antes das 10 horas da manhã e após as 4 horas da tarde, se possível com roupas leves e claras. A população em geral, sedentária ou o praticante de atividade física amador, ele deve realmente evitar a prática de atividades físicas ao ar livre, a não ser que essas práticas sejam em ambientes climatizados ou, no caso, em piscinas ou no próprio mar, onde você tem o resfriamento corpóreo, fazendo com que você não tenha um processo de desidratação. Deve haver um cuidado especial em relação à hidratação, porque a desidratação pode provocar sintomas como tontura, desmaio, náuseas, vômitos e cãibras. E em casos mais graves, pode ocorrer convulsão e até coma. Cada pessoa deve carregar sempre uma garrafinha de água, ingerir minimamente, a gente fala em 2 litros de água, mas nesses períodos extremos a gente pode ingerir até 4 litros de água, 5 litros de água, sem problema nenhum ao dia. De acordo com o Colégio Americano de Medicina Esportiva, os exercícios que acontecem com a temperatura acima de 28 graus são considerados de alto risco. Já para crianças, idosos e pessoas com problemas de saúde, entre 23 e 28 graus são temperaturas consideradas prejudiciais. E isso se dá ao fato do aumento da temperatura corporal. Esse período de transição, no caso de estações, setembro, que a gente ainda vive um período pós-estiagem, né? Começou lá em maio, a temperatura está muito seca, a umidade relativa do ar muito baixa. Então isso impacta diretamente no corpo humano. E o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campinas divulga a lista dos locais de votação da eleição para os conselheiros tutelares no próximo quadriênio de 2024-2028. A eleição vai acontecer no próximo domingo, dia 1º de outubro, das 8 horas da manhã e às 5 horas da tarde. Então a gente pegou aqui o portal da Prefeitura justamente para mostrar como vai ser a dinâmica. Gente, algumas pessoas estão perguntando, vai ser pelo computador? Eu vou ter que... Não, vai ser o seguinte, esse ano o Tribunal Regional Eleitoral emprestou algumas urnas eletrônicas, aquela que a gente vota para prefeito, vereador, deputado, presidente, elas vão estar nos locais de votação desse ano, em que os eleitores que forem até esses locais, eles vão votar através desta urna, mas os números estão disponíveis também no site, no portal da Prefeitura, com os números de cada candidato. A gente lembra que esse ano a gente vai votar em 30 conselheiros tutelares e também em 30 suplentes, já que Campinas vai passar a ter 6 conselhos tutelares, cada conselho tem 5 conselheiros, 5 titulares e 5 suplentes. Então a gente, para te ajudar, você tem o seu título de eleitor aí, pode ser aquele de papel ou mesmo aquele que você salvou no seu celular, é ele que você vai usar no dia da eleição em 1º de outubro. E como vai ser? Olha só, de olho na tela. Quem vota aqui em Campinas, na zona eleitoral 33, todas as escolas que estão mencionadas abaixo, todas essas sessões vão funcionar lá na Escola Estadual Carlos Gomes, que fica na Avenida Anchieta, número 80. Então, atenção se você é eleitor da zona eleitoral 33.
Já, por exemplo, a zona eleitoral 274, ela vai ter 2 locais de votação. Então, embaixo tem o nome das escolas, ou seja, quem vota em uma dessas escolas que estão mencionadas aqui abaixo, vai votar lá no Jardim Nova Europa, na MF Presidente Humberto Alencar Castelo Branco. E aí a gente tem um segundo local ainda para essa zona 274, que é a MF Júlio de Mesquita Filho, que fica no Jardim São Vicente. Então, por exemplo, quem vota no Colégio Dom Barreto, que fica aqui na Avenida da Saudade, no dia 1º não vai no Dom Barreto, vai nessa escola, na MF Júlio de Mesquita Filho. Esse é um exemplo da zona 274. Já, olha só, a zona eleitoral 378, nós temos vários colégios também. Quem vota nessa escola vai lá no Jardim São José, na MF Professor Bevenuto Figueiredo Torres. Por exemplo, quem vota na Escola Estadual do Jardim Caraí, não vai domingo lá nessa escola, vai na escola MF Professor Bevenuto Figueiredo Torres, no Jardim São José, se você é da zona eleitoral 378. Ainda da 378, nós teremos também eleição lá na escola municipal que fica a Correia de Melo, que fica no Parque Dom Pedro II. Então, se você é eleitor, por exemplo, da Escola Estadual Deputado Eduardo Barnabé, nesse dia 1º de outubro, você também vai, então, na MF Correia de Melo. Olha só, e isso vale também, essa escola, inclusive, tem uma terceira ainda, olha, a escola do Conjunto Vida Nova 3, que fica lá no Conjunto Habitacional Vida Nova, também vai receber os eleitores que vão às urnas nesse 1º de outubro para votar aí em representantes para o Conselho Tutelar. Ainda dessa zona eleitoral, que é uma das maiores de Campinas, nós temos a escola lá no Jardim São Domingos, a professora Odila Maia Rocha Brito. Por exemplo, se você vota na Escola Estadual Cláudia Francisco da Silva, lá que fica no San Diego, no domingo, dia 1º, você vai lá no Jardim São Domingos. Esse ano nós temos 19 escolas que servirão como postos de votação. Olha, a gente tem lá da zona 379, o Caíque Zeferino Vaz, lá na Vila União, e abaixo todas as outras escolas que, se as pessoas votam nessas escolas, não, nesse dia você vai lá no Caíque da Vila União, ou ainda, se você é dessa zona 374, mas você vota, por exemplo, na Carlos Alberto Galego, você vai no Jardim Florence votar na professora Clotilde Barraqué von Zuben. Nós temos ainda, olha, a escola Edson Luiz Chaves. Você só tem que ver qual é a escola que você geralmente vota quando tem as eleições comuns, e lá tem a relação de que, olha, se você faz parte dessa escola, você tem que votar no dia 1º em uma outra, e aí ele menciona tudo certinho. Gente, não é voto pela internet, não é acessar o site da prefeitura neste dia, tem que ir presencialmente com o título de eleitor. A gente lembra, tem que levar o título de eleitor, um documento com foto, caso seja aquele antigo de papel, ou se você já baixou o título de eleitor aí no seu celular, leve ele que já tem a sua foto, você vai poder votar tranquilamente. E nesse dia 1º, a gente lembra que a eleição acontece em todo o país. Campinas, a gente tem inclusive aí os candidatos, eu vou ver se eu consigo aqui mostrar para vocês, ou eu mostro um outro dia, vou pedir até para o Gabriel mostrar essa semana, os candidatos. Eu não conheço quem que é candidato a conselheiro eleitoral. E você tem aqui no site da prefeitura, inclusive, acho que eu consegui, pessoal. Acho que eu consegui, vamos ver se a gente consegue espelhar aqui para vocês verem como funciona. Vamos ver se dá. Olha, isso. Ainda está numa tela, eu vou ver se eu consigo arrumar aqui. Agora eu vou conseguir, olha. Então, olha, está por ordem alfabética. Então, você entra lá no site da prefeitura, tem as eleições do conselho, aí tem todos os candidatos e os números deles, nome, número e a foto, que é o que vai aparecer na urna eletrônica
no dia 1º de outubro. Então, a gente tem aqui, e na hora você vai votar em quê? Você vai votar no número. Então, se você tem algum candidato, e aí você pode, inclusive, pesquisar aí no próprio site da prefeitura, nas redes sociais, sobre o histórico de cada um dos candidatos, para que no próximo dia 1º você vote em um deles. A gente lembra que a votação é a seguinte: os 60, na verdade, mais votados é que serão, então, empossados. Os primeiros 30 mais votados serão os conselheiros tutelares, lembrando que esta é apenas mais uma fase, a 5ª fase, porque depois eles ainda vão passar por uma formação para que possam, assim, definitivamente assumir, então, um cargo de conselheiro tutelar a partir do ano que vem. Então, se você quiser conhecer todos os candidatos, entra lá no site. Lá você vê o local, lá você vê a história. Lembrando que, inclusive, no domingo, a gente vai ter uma programação especial a partir do período da tarde, mostrando, né, como está o movimento nessas escolas que este ano vão servir de local de votação para o Conselho Tutelar aqui em Campinas. E a partir das 5 horas, você também vai acompanhar. Por quê? Este ano, a apuração da votação do Conselho Tutelar, em uma parceria com aí o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, vai acontecer aqui no plenário da Câmara. E nós vamos transmitir tudo o que acontece ao vivo, a apuração voto a voto, vamos falar sobre as regras para ser conselheiro tutelar e, claro, depois mostrar os 30 mais votados, os 60 mais votados, inclusive, e os 30 que provavelmente em 2024 vão assumir aí as vagas nos conselhos, nos 6 conselhos tutelar aqui de Campinas. E você acompanha tudo aqui, lembrando, olha, que aqui na Câmara você vai ter que acompanhar pela TV, porque só vai poder entrar para acompanhar pessoalmente aqui no plenário o candidato e um acompanhante dele, um fiscal. A gente tem aí toda uma regra do Conselho Municipal e, claro, teremos o próprio Conselho Municipal da Criança e Adolescente e teremos também, inclusive, aí representantes do Ministério Público acompanhando toda essa eleição, lembrando que ela ocorre em todo o país e, claro, Campinas não poderia ser diferente, né? Então, prepare o título de eleitor e aí, na segunda-feira, vai lá e vote em um conselheiro tutelar. Agora a gente vai falar das notícias do Legislativo. A gente já falou da metrópole, né, gente? Tudo que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas, porque, olha, na última sexta-feira aconteceu a posse dos vereadores estudantes da 5ª edição do Parlamento Jovem, com 54 alunos inscritos de escolas municipais, estaduais e particulares. 31 foram eleitos como vereadores e a chapa que venceu a eleição da mesa diretora comemorou bastante. E você acompanha agora na reportagem de André Aranha. A chapa 2 foi eleita no Parlamento Jovem da Câmara de Campinas. Ganhou a eleição da mesa diretora, concorrendo com outras 3 chapas. Com esta votação, está eleita para a mesa diretora do Parlamento Jovem Campinas 2023, 5ª edição, a chapa número 2, Inovação e Ação. Como presidente, Douglas Ribeiro, da Escola Estadual Professor Erci Moraes. Como primeiro vice, Melissa Franco, da Escola Municipal Emílio Miotti. Como segundo vice-presidente, Maria Fernanda dos Santos, da Escola Municipal Melico Barbosa. A primeira secretária eleita é Gabriele Moreira, da Escola Professora Clotilde Volzuben. E o segundo secretário, Vitor Santa Rosa, da Escola 14 Bis. Quero agradecer a todos aqueles que votaram em mim. Bom, fale um pouquinho sobre a sua chapa, a chapa Inovação e Ação. Você que foi eleito aí o presidente. A minha chapa, esse nome é porque a gente percebeu que todos os nossos projetos de lei são parecidos um com o outro, semelhantes. E decidimos que todos nós temos um projeto de fazer ações
para que o futuro do nosso parlamento seja melhor. Primeiro eu queria chamar o Douglas aqui, cumprimentá-lo pela eleição de presidente, Douglas Ribeiro, da Escola Hercílio Moraes. Isso já mostra uma capacidade de articulação, é o início de um aprendizado que ele vai levar para a vida inteira. Eu sou suspeito em falar porque eu adoro o Parlamento Jovem, eu participo desde o início, ainda quando não tinha essa nomenclatura. Eu tenho certeza que o Dogão aqui, né, vai ser um grande presidente. Bom, vamos lá, de presidente para presidente, o que o senhor falaria para ele, quais as orientações, quais as dicas, presidente Rossini? Eu acho que ele, na mesa, né, ele tem os 2 vereadores, primeiro e segundo secretário, que assessoram o presidente ao longo dos trabalhos, né? Mas se colocassem apenas como um articulador, né? O presidente não é o dono da verdade, ele tem que ter essa parcimônia, esse discernimento, mas acima de tudo, se ele já foi eleito, é que os vereadores depositam nele a confiança, né? E já viram nele qualidades, né, que certamente vão ser suficientes para ele fazer uma grande presidência. É sempre muito bom escutar conselhos, ainda mais do presidente da Câmara. Muito obrigado. Foi a 5ª edição do Parlamento Jovem, com 54 alunos de escolas municipais, estaduais e particulares. Foram recepcionados pelo presidente do Legislativo e pelo prefeito em exercício. Dizer que é um evento que enche a gente de motivação, né? Saber que esses jovens passaram por todo esse processo de formação, tiveram interesse, né? Despertou o interesse da atividade política. É muito animador para a gente ver que os jovens fazem isso de maneira voluntária. A casa está cheia, um evento assim de muita expectativa. A gente vê que esses jovens vão praticar aí ação política, desenvolver ação política aqui na Câmara. É importante eles entenderem, né, que as decisões da cidade, como elas são tomadas, né? Como eu disse ali na minha fala, o prefeito da cidade ele pode muita coisa, mas ele não pode tudo. E ele depende da Câmara de Vereadores para essa iniciativa. E pouca gente sabe disso, sabe da importância da Câmara de Vereadores. Então, esses jovens vão poder propagar isso, né, nas suas escolas, nas suas comunidades, nas suas famílias, como é importante a atividade parlamentar. Nessa cerimônia de diplomação e posse, né, dos vereadores e estudantes do Parlamento Jovem 2023, não tem como não se emocionar. Primeiro, eu sou um entusiasta pelo programa e hoje a casa cheia, a vibração, o entusiasmo, o brilho nos olhos dos vereadores que vão participar dessa edição, tudo isso ainda foi potencializado com os testemunhos que nós tivemos aqui daqueles que já participaram do parlamento numa edição anterior. E aqueles que participaram das edições anteriores deram depoimentos comoventes. A Rebeca, por exemplo, participou da 3ª edição. Participar do Parlamento Jovem para mim foi algo que abriu muitas portas na minha vida e me fez enxergar a política como, de fato, algo que as juventudes precisam para avançar em várias áreas, principalmente quando a gente fala de oportunidades de carreira, oportunidades de ascensão social para as juventudes. A política é muito necessária e na época que eu estava no Parlamento Jovem me fez ter essa visão e é por isso que hoje eu continuo atuando politicamente, principalmente em prol das juventudes, para realmente lutar por essa causa. Além do presidente do Legislativo, Carlinhos Camelô, Cecílio Santos, Débora Palermo, Eduardo Magoga, Guida Calisto, Gustavo Peta, Igor Diego, Major Jaime, Marcelo Silva, Mariana Conte, Marrom Cunha, Otto Alejandro, Paola Miguel, Paulo Búfalo e Paulo Gaspar entregaram os diplomas para os estudantes que apadrinharam ou amadrinharam. O Parlamento Jovem é um programa organizado pela Elecamp, Escola do Legislativo de Campinas, que visa a formação política e cidadã. Os estudantes conhecem o poder legislativo e vivenciam o dia a dia de um vereador e de uma vereadora. A primeira edição pós-pandemia, 5ª edição do Parlamento Jovem, um dia festivo, um dia para eles de posse, eles estão agora preparados para iniciar as atividades legislativas deles, né? Estamos aqui com a comunidade escolar, com os pais, e para a gente é muita satisfação. Tive a oportunidade de fazer recentemente uma reportagem na Câmara de Valinhos, acho que você estava lá, né, Lélia? E a gente percebe que a Elecamp serve de referência para outras câmaras. Gostaria que você falasse um pouco a respeito do trabalho aqui, por favor. O ano que vem a Elecamp vai fazer 10 anos de sua inauguração, então a gente já tem aí um know-how, digamos, né?
Nós tivemos o apoio da presidência da casa, o que é muito importante. A Câmara também tem uma estrutura administrativa ímpar, né, que nos permite avançar nesses trabalhos. E as câmaras da região, sim, câmaras da região, do estado, até do país já vieram visitar a Câmara de Campinas, conhecer os trabalhos da Escola do Legislativo. E o Parlamento Jovem de Campinas já foi levado até para um estudo em Portugal, estudo de doutorado em Portugal, está sendo estudado no nosso Parlamento Jovem de Campinas. E a gente lembra que essa semana a gente vai ter aqui na Câmara a primeira plenária desses jovens vereadores que foram aí empossados na última sexta-feira. Hora de falar de projeto protocolado, porque por meio de um deles, o vereador Paulo Gaspar pede a criação de um programa municipal de atendimento médico veterinário para cães e gatos de Campinas. O projeto de lei número 222 de 2023, protocolado pelo vereador Paulo Gaspar, propõe a criação do Programa Municipal de Atendimento Médico Veterinário a Cães e Gatos, com a proposta de oferecer serviços, consultas veterinárias, vacinação, internações, cirurgias e fornecimento de remédios para os animais de pessoas que estejam cadastradas nos programas sociais mantidos pelo governo federal, pelo governo estadual ou pelo município de Campinas. A gente sabe que prevenir é mais barato do que remediar. Tem muita gente que pensa assim, mas eu já pago tanto imposto, eu vou ter que bancar mais um serviço ainda para a população. Só que indiretamente, se a gente não fizer nada, a gente tem um exemplo, por exemplo, da população de rua, né? Que é uma população esquecida, uma população invisível. Se a sociedade continua fazendo de conta que o problema não existe, o custo social é muito maior, né? Então a gente tem, para consertar essas políticas, essa falta de políticas, custa muito mais caro. Então, e é uma questão de humanidade antes de qualquer coisa, né? Dar cuidados aos bichinhos de estimação. Atualmente, Campinas conta com um programa de clínicas veterinárias móveis que oferece um atendimento itinerante em 2 unidades, onde são oferecidos serviços para cães e gatos de graça. E pensando em melhorar este atendimento, o projeto de lei protocolado prevê um convênio com clínicas e hospitais veterinários privados e hospitais e clínicas veterinárias de ensino superior, igual a este aqui da PUC Campinas. Uma cidade como Campinas, com mais de 1 milhão de habitantes, você não consegue atender toda a demanda. Normalmente são famílias em situação de vulnerabilidade e que não têm condição de cuidar do seu animalzinho. O vereador acredita que esse convênio vai fazer com que estas famílias tenham um atendimento rápido e eficaz e uma descentralização das consultas. Essas pessoas não precisam esperar o castramóvel, o SAMU animal ir o ano que vem lá no bairro dela. Ela pode imediatamente, o bichinho está precisando, ela já vai recorrer a essa clínica ou ao hospital veterinário da PUC, enfim. Então vai facilitar bastante. A gente lembra que os projetos protocolados, primeiramente, passam pela Comissão de Constituição e Legalidade, que fazem aí a análise. Se receberem parecer favorável, aí sim as matérias serão colocadas para a votação em plenário. Hora de falar então de requerimentos, que são documentos legislativos em que o vereador faz questionamentos à prefeitura acerca de um tema. E a vereadora Guida Calisto solicitou informações ao executivo sobre a disponibilidade de estagiários e professores para realizar o apoio a processos pedagógicos inclusivos. A vereadora Guida Calisto protocolou o requerimento 1844 de 2023, solicitando ao Executivo informações sobre a disponibilidade de estagiários e professores para realizar apoio a processos pedagógicos inclusivos. Para quem não sabe, as escolas elas são obrigadas pelo processo de educação, da inclusão, a atender todas as crianças, independente se são crianças típicas, atípicas, se são crianças deficientes ou não. A rede municipal e estadual de educação tem que atender essas crianças. Só que quando nós temos uma criança que tem determinadas limitações, determinadas deficiências, é necessário que a gente tenha um quadro de profissional em condições de atender. A Constituição Federal determina no artigo 205 que a educação é direito de todos. E o artigo 2 da Resolução do Conselho Nacional de Educação
Educação estabelece que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. De acordo com informações do requerimento, a rede municipal de ensino em Campinas vem se organizando e fazendo o controle social através de processo de solicitação e avaliação realizado via sistema eletrônico de informação. Porém, algumas unidades, mesmo após este processo, não contam com a disponibilidade nem de estagiário e nem de professor para realizar apoio aos processos pedagógicos inclusivos. Para que a gente possa atender as nossas crianças e possa cumprir de fato a educação inclusiva, é necessário que tenhamos esses profissionais. Quem são? São os cuidadores, são os estagiários, são os profissionais, né, de apoio. Nós questionamos a Secretaria Municipal de Educação para saber se vai ter a contratação desses profissionais, porque as nossas crianças não podem ficar sem atendimento. Eu tenho recebido muita reclamação de mães, de famílias muito preocupadas, porque muitas dessas crianças não estão querendo nem ir para a escola, porque eles ficam ali isoladas, ficam sem esse atendimento e elas precisam também desse atendimento mais individualizado. Então, se a gente for avaliar, são pelo menos 3 profissionais, né? O professor de sala, o educador de apoio para as crianças autistas que têm uma determinada deficiência mais de ordem intelectual, mas também precisamos das cuidadoras para apoiar as crianças que têm uma deficiência mais física. Nosso requerimento é nesse sentido, é para que a prefeitura, quando que a prefeitura vai cumprir de fato, suprir a necessidade dessas salas de aula das nossas escolas para que tenha um atendimento inclusivo de fato, não só no papel. O vereador Paulo Búfalo protocolou um requerimento de informação a respeito da Lagoa do Jardim São Domingos. O vereador Paulo Búfalo protocolou o requerimento de número 1893 de 2023, que solicita informações sobre a Lagoa do Parque Ecológico Benevenuto Tille, no Jardim São Domingos, em Campinas. A comunidade nos procurou, alguns moradoras, né? Que tinham identificado em alguns momentos uma mudança tanto na coloração como no odor da água, daquele que é um espaço importante de lazer para aquela comunidade. Fica ali também muito próximo ao centro de saúde, há um centro poliesportivo, a creche, a escola do bairro. A população segue buscando por informações junto ao poder público, já que essa não é a primeira nem a segunda vez que a Lagoa do Jardim São Domingos apresenta alterações nas suas características. E aí a comunidade procurou e depois, à medida que nós começamos a pesquisar, ouvimos de um dos moradores lá da região, que é uma liderança, que ele já havia feito um questionamento, inclusive à Sanasa, sobre eventuais despejos clandestinos ali, sejam de esgoto, ou de produtos que não é água pura, né? Então, nesse sentido, nós decidimos refazer um requerimento perguntando para a administração se ela tem conhecimento disso, quais são os projetos, iniciativas que foram tomadas para evitar esse problema e como é uma coisa meio que um episódio assim que as pessoas percebem, não a todo momento, mas em alguns momentos nós estivemos lá, inclusive, percebemos que em alguns locais parece que tem uma matéria orgânica meio parada. O vereador solicita ainda informações sobre quais os canais de comunicação os moradores do Jardim São Domingos devem acionar no caso de perceberem novas alterações na lagoa. Eu perguntei também, caso a população perceba, como que ela deve atuar, ela reclama com quem?
no 0800, elas solicitam através de um requerimento, através do site da própria prefeitura, como que ela faz isso, para que eu possa orientar a comunidade. Então a ideia é preservar aquele espaço que é um espaço tanto de lazer, né, mas também é um manancial importante da cidade. O vereador Eduardo Magoga protocolou um requerimento para saber a quantidade de usuários do transporte público com idade entre 60 e 65 anos e também acima de 65 anos aqui em Campinas. O vereador Eduardo Magoga protocolou um requerimento número 1866 de 2023, solicitando informações sobre a quantidade de usuários do transporte coletivo com idade entre 60 e 65 anos e acima de 65 anos, durante o ano de 2022, utilizando o benefício da gratuidade do bilhete único. Hoje, o governo do estado já disponibiliza esse transporte para as pessoas entre 60 e 65 anos. E aí você que está em casa assistindo, você pode fazer seu cartão, sim, nas empresas do terminal nosso rodoviário, e você também pode ter até 6 passagens diárias gratuita através desse cartão. Então a gente também queria ver a possibilidade, ver o custo disso na nossa cidade, para a gente poder trazer esse benefício a essa população acima de 60 anos de idade. No documento, o parlamentar questiona se existe algum outro repasse feito pela Prefeitura de Campinas relacionado ao benefício. A INDEC gerencia o transporte público do município. Ela também é responsável por questões contratuais, remuneração e tarifas na cidade. Que a ideia também é cobrar um pouquinho dessa responsabilidade do nosso governo federal, pois a lei, a nossa Constituição, permite que as pessoas acima de 65 anos tenham essa gratuidade aqui em todo o nosso país. Então, com essas informações, nós vamos trabalhar com as leis e ver o que a gente pode trazer de benefício no transporte. Uma vez que você tem aí essas pessoas utilizando um transporte que muitas vezes precisam ser trocados. São ônibus sucateados, ônibus em péssimas condições. Então a gente quer pegar todas essas informações, transformar isso num projeto de lei para fazer com que as empresas também invistam mais nesse transporte público de qualidade na nossa cidade. E neste sábado aconteceu na Câmara a 34ª audiência pública para discutir um projeto que tramita aqui no Legislativo. Trata-se da concessão de jornada especial de trabalho a servidores responsáveis por pessoas com deficiência. Foi realizado na Câmara Municipal de Campinas a 34ª reunião de audiência pública para debater sobre o projeto de lei complementar número 73 de 2023, de autoria do prefeito, que disciplina a concessão de jornada especial de trabalhos aos servidores da administração municipal que tenham sob sua dependência pessoa com deficiência. O encontro foi presidido pela parlamentar Mariana Conte, presidente da Comissão Permanente da Mulher, e contou com a presença da vereadora Guida Calisto e o presidente da Câmara, Luiz Rossini. Essa audiência foi chamada a partir até de uma manifestação de um grupo, de uma comissão que esteve presente numa das sessões da Câmara, formalizar um documento com uma proposta, fazendo algumas observações sobre o projeto de lei e até no documento propondo ali alguns pontos que deveriam talvez ser alterados. Naquela ocasião, estava presente as vereadoras aqui, tanto Guida quanto Mariana e outros vereadores. Nós tivemos uma reunião nesse plenarinho e nos comprometemos a realizar essa audiência para debater o projeto, né, sempre com a perspectiva e objetivo de tentar aprimorar a lei para que ela possa
ter o seu alcance, né, e de uma forma mais justa e ampla possível. Na jornada a gente vai descobrindo e aprendendo várias coisas, né, Rossini? E acho que é importante dizer que muitas vezes a gente dá ênfase para as crianças, e é claro, as crianças, né, com deficiência, que as mães, pais são responsáveis, mas a gente sabe também que tem muitas adolescentes, adultos, que também, né, sobre o qual os servidores e servidoras são responsáveis, né? Então a gente está falando do conjunto das pessoas com deficiência, sejam crianças, adolescentes ou adultos, que os servidores e servidoras são responsáveis nesse processo. É uma pauta justa e é uma pauta de muita relevância. Fizeram parte da reunião servidores públicos que compartilharam suas experiências e discutiram sobre a proposta do documento e o desenvolvimento das políticas públicas para atender às necessidades da inclusão social. De fato, uma discussão que precisa ser feita. O PL ele foi construído obedecendo aí às limitações do governo hoje, às limitações do funcionalismo público, sempre com olhar também para não desassistência da população. No momento, o projeto tramita pelo Legislativo com sugestões para que a lei seja sancionada atendendo às dificuldades e sugestões dos trabalhadores. A intenção é que sejam emendas apresentadas de conjunto para o Executivo, para que a gente possa aprovar a lei de forma adequada e de forma a garantir, a atender às necessidades, que é a finalidade da lei. Se a finalidade da lei é atender necessidades de pessoas com deficiências, que essa lei seja aprovada de forma adequada a atender às necessidades. E hoje tem reunião ordinária logo mais a partir das 6 horas da tarde, é a 57ª reunião deste ano. E entre as votações previstas para esta noite está em fase final o projeto de lei dos vereadores Carlinhos Camelô e Zé Carlos, alterando uma lei complementar de 2013 que trata das formas de pagamento de créditos tributários e não tributários ao município. A lei original permite o parcelamento desses créditos e, em caso de rescisão, um novo parcelamento. O projeto de ambos os vereadores propõe ainda a possibilidade de 2 parcelamentos em casos de rescisão, ou seja, na prática, vai possibilitar um 3º parcelamento da dívida com o objetivo de auxiliar o contribuinte e manter a arrecadação. Também está previsto ainda para esta noite a votação de um projeto em análise inicial que trata aí da questão de a criação do Plano Municipal de Combate às Enchentes. A proposta é dos vereadores Cecílio Santos e Paulo Búfalo, eles que inclusive trabalharam numa comissão especial de estudos que nós tivemos aqui na Câmara Municipal, que tratou da questão do combate às enchentes e inundações aqui no nosso município. Esse projeto estabelece um plano de contingência para enfrentar eventos extremos com a criação e o aperfeiçoamento de mecanismos de monitoramento e alerta à população. Vale lembrar que esses 2 vereadores, como resultado desse trabalho da comissão, apresentam agora esse projeto. E toda a votação, claro, você pode acompanhar vindo pessoalmente até o plenário da Câmara, que fica na Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. Ou então, confira aqui com a gente ao vivo a transmissão pelos canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra, também no youtube.com/TV Câmara Campinas, no site da Câmara Municipal de Campinas e ainda no Facebook da TV Câmara Campinas e no Facebook da Câmara Municipal de Campinas. Você confere tudo o que vai acontecer na 57ª reunião ordinária. Vamos falar agora sobre educação, porque no quadro de Olho da Educação nós vamos mostrar uma entrevista com a professora de letras que tira dúvidas sobre como falar e escrever sem cometer erros de português.
Bom, é o quadro de Olho na Educação e olha só, pessoal, um assunto certamente que vai interessar aí a muita gente que está acompanhando, assistindo ao quadro de Olho na Educação, que é justamente a questão que envolve os erros gramaticais, porque não é comum, claro, não é, a gente observar pessoas cometendo erros de gramática, algumas situações, não é? Alguns termos que confundem, os verbos, enfim, mas eu estou aqui com a professora Cássia, que é professora de letras, ou seja, sabe tudo e mais um pouco, né, sobre a língua portuguesa. Não é verdade. É verdade, sim. E vai conversar conosco. Antes de mais nada, muito obrigado, viu, professora, por aceitar o nosso convite, participar aqui do quadro de Olho na Educação, que aborda temas super importantes. Boa tarde, então, André. Boa tarde também àqueles que me assistem. Eu que agradeço o convite e começo fazendo uma retificação. Não é verdade que eu saiba tudo. Ninguém sabe tudo, não é verdade? Olha só, é verdade. Tanto que a língua portuguesa é uma língua complicada, né, professora? Não. A língua portuguesa é tão complicada quanto as demais línguas. Não acho não. Todas as línguas são... Imagina um estrangeiro falando voz vades, por exemplo. Não, todas as línguas são estruturas de mesma complexidade, né? Independentemente de ser estrangeiro, o falante de português hoje em dia não usa uma expressão como essa, voz vades, né? Isso já está fora do português contemporâneo, né? Então é um tipo de uso que a gente vai encontrar nos textos mais antigos, literários, eventualmente na Bíblia, público, talvez? Eventualmente até textos na Bíblia, etc, etc. Alguns concursos seguramente. Bom, mas as pessoas, elas têm uma certa dificuldade, né? Não todo mundo, evidentemente. Por quê? Por exemplo, a gente tem algumas situações, professora, que às vezes não é tão fácil de entender sob o ponto de vista normal, comum. Por exemplo, quando a gente vai se referir, depois gostaria que você explicasse o porquê e tudo mais, ao verbo haver no sentido de existir, a gente coloca ele no singular. Mas assim, se você for levar o pé da letra, puxa vida, houveram alguns torcedores no estádio de futebol. Completamente errado, mas não são alguns torcedores? Por que o certo então é falar houve alguns torcedores? Porque é um verbo que a gente chama de impessoal, né? O verbo que é impessoal, ele não faz a flexão de pessoa. Então, o haver, os verbos que se referem a fenômenos da natureza, como chover, ventar, relampejar, assim por diante, nós temos uma série de verbos que são impessoais. Então, houve muitos torcedores no estádio. E o chover? O chover entra dentro desses que eu acabei de mencionar. Choveu muito ontem. Né? Choveu muito ontem. Em geral, é como que a gente diz. Né? Então, não se fala, por exemplo, choveram vários dias seguidos? Não, choveu em vários dias seguidos. Tá vendo? Choveu em vários dias seguidos, né? Então, são os fenômenos da natureza. Chover, ventar, relampejar, nevar, garoar, enfim. Todos esses. Super importante aí, não é? Esses esclarecimentos da professora Cássia. Outra situação, professora, que a gente vê até com uma certa frequência, é o verbo fazer. Quando a gente vai falar, por exemplo, que faz alguns anos, também tem que ser no singular, né? Sim. A gente estava até brincando, né, professora, antes do início da entrevista, eu falei que eu fiz jornalismo aqui na PUC, e já faz 20 anos. E eu falei, faz 20 anos. Mas, às vezes a gente vê algumas pessoas falando fazem 20 anos. Sim. Erradíssimo também. Eu não usaria esse termo erradíssimo, né? É o que a gente chama de desvio gramatical. O que acontece é que há, muitas vezes, da parte do falante, uma tentativa de, vou usar entre aspas, acertar, né? Então, se a concordância de número ela é feita em inúmeros casos, né? Os meninos jogaram bola, né? Aqueles livros
eram ótimos e assim por diante, a tendência natural do falante, quando ele vê a presença de muitos anos, é tentar levar o verbo para o plural, né? Mas, mais uma vez, a gente entra na situação da impessoalidade, né? Então, nós temos muitas expressões assim, em muitos usos corriqueiros, por exemplo, digamos vamos dar assim. exemplo para o pessoal entender em casa certinho. Tá. Que exemplo? Ah, que eu dei o exemplo? Isso. Ah, não me ficou claro. Achei que você ia dar os exemplos. Ué, além do haver, além do fazer, outras situações em que a gente não leva para... Ah, quer ver um uso que é muito frequente e você vê? O tratar-se de, né? As pessoas fazem a concordância, mas ele também é impessoal. Então, assim, trata-se de pessoas muito sérias e competentes. E não tratam-se de pessoas muito sérias e incompetentes. Então, nós temos inúmeros casos aí de impessoalidade, né? Então, o que significa isso? É um verbo sem sujeito, certo? Porque quando a gente tem o sujeito, que vai estar sempre, então vamos chamar um sujeito de sintagma nominal, quem que vai estar lá no lugar do sujeito, né? Vai ser um substantivo, pode ser um substantivo acompanhado de um artigo, um substantivo acompanhado de um pronome possessivo, substantivo com adjetivo, enfim, nós temos várias possibilidades. Podemos ter também só pronomes pessoais, eu e você, né? Eu e você estamos conversando. Né? Então, nós estamos conversando. Então, a gente sempre vai fazer a concordância com o sujeito. Né? E para ver se tem sujeito, não tem jeito, a pergunta é quem é o verbo. Né? Quem estamos conversando? Nós. Né? Eu e você estamos conversando. Né? Agora, choveu muito ontem. Quem choveu muito ontem? Não tem jeito. Não tem. Faz muitos anos que eu não te vejo. Quem faz muitos anos? A gente não encontra o sujeito, entende? Então, nós temos todos esses casos, né? Agora, realmente, só ir para os livros de gramática e ler e tentar decorar todas as exceções e tudo, não é o melhor caminho. Não estou dizendo que os livros de gramática não devam ser consultados. Eles devem, assim como os dicionários, claro. Né? O que eu estou dizendo é que é muito importante, no fim, ler e escrever continuamente. É isso que vai garantir uma boa proficiência, além da consulta aos livros de gramática. Então, o importante, de fato, é ler muito, né? Ler muito, escrever. Praticar a leitura, ler, escrever e reescrever, né? Porque ninguém nasce sabendo ler nem escrever. Nós aprendemos, né? E no caso tanto da leitura quanto da escrita, a gente tem que praticar continuamente. Sobretudo a escrita, a gente só aprende a escrever escrevendo. E quem escreve, erra. Né? Então, a gente erra, o que a gente faz? A gente continua a escrever para não cometer mais, pelo menos, aquele erro. Olha só! Então, a gente tem que escrever, reescrever continuamente, isso, né? E escrever de novo, para escrever melhor ainda, e assim vai. E é por isso que quanto mais, não é, a gente treina e mais a gente tem o costume de escrever redações, melhor a gente acaba se saindo, né, professora? Você está falando em termos de concurso, de vestibular, assim? Não, qualquer tipo de gênero textual, se você se decidir a escrever, ele vai representar algum ganho para você, isso é inegável, né? É que nós temos a tradição escolar, né? Em geral, na escola, o que se escreve muito é a dissertação, né? Fica-se com aquela ideia do exame vestibular, que é o gênero mais cobrado, uma dissertação expositiva argumentativa ou argumentativa. Então, o aluno acaba escrevendo muito esse gênero textual, sobretudo no ensino médio, né? Mas no fundamental, a gente tem alunos escrevendo também outros gêneros, às vezes crônicas, às vezes pequenos contos, né? Recontos, né? Então você vai recontar uma história, sim, né? E logicamente, quanto mais escrever, melhor, né? Bom, professora, essa aqui é para mim fazer ou para eu fazer?
também, né? Para eu fazer, né? Para eu fazer. Né? Porque o que a gente tem? O mim é um pronome oblíquo, né? E a regra, entre aspas, em português, é que o sujeito só deve ser ocupado pelo o pronome do caso reto, né? Então nós temos o reto e o oblíquo. Então o reto como sujeito, o oblíquo como objeto. Então pode ser objeto direto, objeto indireto, em geral, mais frequente, objeto indireto. Né? Mas cada vez mais as pessoas estão falando para mim fazer. Né? E como a língua ela não é imutável nem uniforme, as mudanças vão se processando, ainda que demorem assim séculos, né? Pode ser que lá no futuro, daqui a uns 400 anos, para mim fazer não seja mais visto como um desvio gramatical. Olha só. Por enquanto, ainda é. Isso, hein? Ainda é. Né? Você tem o caso, e tudo em língua... há uma questão de um certo conservadorismo, né, que acaba prevalecendo. Né? Nós estamos em 2023, é isso, né? Isso. Eu ia falar até 2021, olha como eu estou bem. A pandemia me tirou do prumo. Né? Todos nós, né, professora? Então, tivemos um poeta, o Oswald de Andrade. Né? Ele fez, na década de 20 do século passado, portanto, 100 anos atrás, um poema chamado Pronominais. Né? Então, ele começa assim: dá-me um cigarro, diz o professor, o aluno, o mulato sabido, mas o bom branco e o bom negro da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Né? Então, vejam, isso foi há 100 anos atrás, a literatura questionando essa questão das regras gramaticais, problematizando. Ainda hoje o professor é obrigado na sala de aula a falar: olha, se você escrever me dá um cigarro, haverá alguém que vai dizer que está inadequado, que é um desvio, não pode ser uma próclise, tem que ser uma ênclise, né? Então nós temos isso também, né? Os escritores em geral, eles acabam são eles que começam a subverter um pouco. Também eles, né? E depois que muitos subverteram, aí lá na gramática entra um capítulo em que se passa a aceitar determinado uso. Mas é tudo um pouco complexo, né? Eu creio que a professora Cristina, que já esteve com vocês também, tenha falado um pouco sobre essas questões. É isso aí. Bom, uma dúvida que a galera tem, professora, principalmente nos tempos que o pessoal usava relógio, né? Hoje em dia a galera vê, né, as horas no celular e tudo mais. É 1h da tarde ou são 1h da tarde? É meio-dia ou são meio-dia? Com a palavra a professora Cássia. Ué, é 1h, é meio-dia, não é? Agora, são 2 horas, são 12 horas, não é? Então é a questão do plural, né? A marca de plural, que a gente vai ter que olhar. Boa. E quais as dicas que você dá para a gente finalizar, para o pessoal cometer cada vez menos erros, além, evidentemente, de ler bastante, né, de escrever? Eu acho que primeiro ter um ouvido muito atento, não é? Sobretudo quando você se encontrar numa situação em que você vê algum falante que ele se expressa com muita fluência, muita naturalidade, muita assim pertinência, a gente aprende muito observando também, né? Mas indiscutivelmente ler e escrever são, né? Por mais que o aluno na escola pense: quando eu vou escrever de novo, vai escrever de novo. Você precisa escrever e reescrever para melhorar, né? E claro, consultar as gramáticas, consultar os dicionários, consultar os bons autores. E às vezes a gente não acha também todas as respostas nas gramáticas, né? Tem essa questão. Então aí às vezes a gente tem que buscar no autor. Eu mesma, numa determinada ocasião, a dúvida que eu tinha, e eu escrevi num grupo que eu tenho de colegas de graduação, né? Estudamos na Unicamp, e a dúvida era publicar determinado livro sob o título de Diário Completo ou sob o título Diário Completo.
E aí você vai na gramática, revira a gramática e não tem. Se é sob o título de ou é sob o título simplesmente. E depois que eu revirei muito, não achei, aí eu comecei a olhar outros livros e achei um uso de sob o título de no Antônio Vieira, no Euclides da Cunha. Eu falei, bom, se o Antônio Vieira e o Euclides da Cunha escreveram assim, eu vou escrever assim também. E foi como eu resolvi. É tá isso bom? aí. Boa, muito obrigado, viu, professora? Super bacana aí a entrevista. Eu só discordo porque eu acho de fato que a língua portuguesa ela é difícil. Eu sempre tive uma facilidade, né, com humanas, por outro lado matemática, química, eu sou péssimo. Mas hoje mesmo eu estava tratando desse assunto, né, em sala de aula. Todas as línguas, elas são igualmente fáceis ou igualmente difíceis. Então o português, ele é uma língua tão fácil que uma criança aos 3 anos de idade, ela já domina a língua. E ao mesmo tempo ele é tão difícil que os gramáticos e os linguistas ainda não conseguem descrever a língua inteira em toda a sua complexidade. É né? verdade. Então é verdade. uma questão é o uso, outra questão é a descrição e a análise. É isso aí, show de bola. Valeu, professora. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau. Hora de falar do desempenho dos times de Campinas no Campeonato Brasileiro da Série B. Pela 29ª rodada da Série B, jogando em casa, a Ponte Preta sofre goleada por 3-0 para o Mirassol. Pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta recebeu o Mirassol no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e não se deu bem. Jogando em casa, a Ponte perdeu por 3-0 para os visitantes, em um jogo marcado por toques de mão e muita interferência do VAR. Os 2 primeiros gols do Mirassol foram de pênalti, marcados por Zé Roberto, de lances que foram revisados pelo árbitro de vídeo, o primeiro aos 22 minutos e o segundo aos 25 minutos da segunda etapa. Nos acréscimos do final do jogo, Camilo fechou o placar aproveitando uma saída de bola errada do goleiro da Ponte, Kaique França, com Everton. Com essa última derrota, a equipe comandada pelo técnico Pintado chega a 4 jogos sem vencer no campeonato. Com um péssimo resultado, a Macaca estaciona na 15ª colocação da tabela com 33 pontos, 5 pontos de diferença para a zona de rebaixamento. E jogando fora de casa, o Guarani perde para o CRB e desperdiça a chance de disparar na Série B. No sábado, o Guarani foi até Maceió enfrentar o CRB no estádio Rei Pelé pela 29ª rodada da Série B. E não foi desta vez que o Bugre conseguiu vencer pela primeira vez a equipe alagoana. O Guarani perdeu por 1-0. O único gol da partida aconteceu aos 5 minutos do segundo tempo. Após boa troca de passes, Lucas Lima arriscou de fora da área de perna canhota e mandou no cantinho do gol de Pegorari. Com a derrota, o Guarani perdeu a chance de encostar no líder Vitória, que tem 55 pontos, e caiu para o 3º lugar na tabela com 50 pontos. A equipe comandada pelo técnico Humberto Louser também perdeu a invencibilidade de 5 jogos na competição. Agora sim, vamos à previsão do tempo, porque de acordo com o Climatempo, a terça-feira será de sol e o aumento de nuvens de manhã, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura aqui em Campinas fica entre a mínima de 20 graus e a máxima de 37. E olha só, agora há pouco, a Prefeitura, Defesa Civil aqui de Campinas, ela emitiu 2 alertas. O primeiro é um alerta em relação à temperatura. A gente lembra que a gente tem uma estação, tem várias aqui na cidade, mas essa estação do Instituto Agronômico de Campinas, lá no Taquaral, marcava às 11h40 34 graus e meio aqui na cidade,
com risco de insolação. Por isso, orientações em relação à proteção ao sol, mantenha-se hidratado e procurar locais arejados. E acaba de chegar também um outro aqui, olha, que nós tivemos aqui, é essa medição lá do Ciagro, que é também um outro lugar que fica lá no Taquaral. A gente está agora com 27,7% de umidade relativa do ar. Abaixo de 30% é preciso que a gente tome alguns cuidados. Dentre eles, como a gente disse lá no início do Câmara Notícia hoje, naquela reportagem que o Rafael Turati fez, olha, horário para a prática de esportes ao ar livre, antes das 10, depois das 4 da tarde. Temos também a orientação para o consumo de água à vontade. Quem tem umidificador de ambiente, usar esses umidificadores ou toalhas molhadas na janela, recipiente com água, molhar sempre os jardins, além de, claro, sempre estar em local protegido do sol. E assim a gente encerra o Câmara Notícia de hoje, lembrando que eu agradeço a sua companhia durante todos esses dias. Amanhã estará de volta aqui o âncora do Câmara Notícia, o nosso colega Gabriel Castro. Ele que volta de férias amanhã e já volta com tudo. Gabriel, se você estiver assistindo, se prepara que tem muito trabalho aqui. E eu agradeço a sua companhia durante todos esses dias. E uma boa tarde para você. Continue com a nossa programação.